Filipenses 1, eu vou cada dia falar de um capítulo dessa carta, 4 capítulos, então aí vão ser 4 semanas aí no livro de Filipenses, começar a fazer esse estudo, né? Eu vou lendo aqui e a gente vai discorrendo aqui sobre o que o texto está falando para ir entendendo. Então vamos lá. Carta de Paulo aos Filipenses 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus seja nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-las até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Até aqui por enquanto. Vamos lá. O apóstolo Paulo é um evangelista, é um missionário. Ele é responsável por levar a mensagem, o evangelho, a cidades que estão ali, né? Roma, Grécia, então, Itália, né? Itália, Grécia. Então ele vai percorrendo pelas suas viagens missionárias as cidades, ele entra na cidade, ele fica na cidade e ele começa a pregar o evangelho. E o que o evangelho causa? Causa tumulto quando chega. Por quê? É uma coisa nova. Evangelho são as boas novas. Então são coisas novas que ele está falando. Então imagina, você está vivendo uma crise de alguma coisa, uma crise financeira. Aí chega alguém e fala assim, olha, eu tenho uma novidade, vocês vão poder sair dessa crise e tal. Isso é uma boa nova, é uma novidade. Então todos os lugares estavam em crise. Crise religiosa, crise política, havia uma dominância romana em todos os que dominava o mundo na época. E quando chegava o evangelho, Paulo ia pregar o evangelho, ele colocava Jesus como um rei, que ele é realmente, e a história do que aconteceu e como que a gente podia fazer parte daquilo. E através dessa mensagem, a pessoa falou, mas como você está falando de outro rei se o nosso rei é Ciro? Ciro é o rei de Roma. Então nós não podemos ter outro rei, e isso era um pecado para eles na época. Então Paulo entrou na cidade de Filipe, lá em Atos 16 vai contar essa história. Paulo entra na cidade de Filipe, ele já encontra com Lídia, ele encontra com as mulheres lavando roupa ali, e Paulo não perdia tempo. As mulheres estão lavando roupa nas pedras, ele desce do barco e começa a falar do evangelho para elas. A ponto de Lídia falar, o que vocês trazem para nós é muito bom, posa com a gente lá em casa, vocês vão ficar lá na minha casa. E Paulo não andava sozinho. Ali estava Paulo, Silas, Timóteo, tinha muita gente com eles, andava numa comitiva. E Lídia insistiu para que ele fosse para a casa dela, e eles ficaram hospedados na casa dela.
E lá em Atos 16 vai contar a história que todos os dias eles iam da casa de Lídia até a praça do centro da cidade para pregar o evangelho. E é lá que acontece aquilo, enquanto eles estão caminhando, vem a menina atrás deles gritando: Paulo e Silas, verdadeiros homens de Deus. E aí Paulo um dia vira e expulsa o demônio dela. E aí por causa disso ele é preso. Por causa disso ele apanha em praça pública e ele é preso. E dentro da cadeia, e isso antes, quando ele chega em Filipos, anos depois ele é preso em Roma. E aí ele escreve essa carta. E lá dentro da prisão ele fala assim, ó: eu dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês. Ele chegou na cidade, ele foi preso, foi espancado, foi humilhado injustamente, porque ele estava falando a verdade. Ele ajudou uma menina, porque a menina estava com um demônio no corpo, ele ajudou a menina, ele expulsa o demônio, ele ajuda a menina, e ele é preso por causa daquilo. E anos depois ele escreve essa carta. Falou, ó: dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. E aqui eu quero falar sobre boas memórias. Boas memórias. Por quê? Muitas vezes a gente sofre e a gente acaba persistindo no sofrimento porque nós só conseguimos lembrar de coisas que marcam a gente. Então, assim, por exemplo, uma dor muito forte, igual você estava falando agora, né? Marca a gente. E aí a gente lembra dos detalhes do que aconteceu no dia. Vocês falaram do motorista, do caminho, falaram de tudo. A gente lembra dos detalhes, lembra da hora. Se você olhar para uma coisa, você vai lembrar daquilo ali. Então são coisas que marcam a gente. E apanhar em praça pública não marcou Paulo. Ser preso injustamente não marcou Paulo. Porque todo lugar que Paulo ia, por causa do evangelho, acontecia uma coisa muito melhor. Ele é preso lá em Filipe, e lá em Atos 16 a gente vai ler a continuação da história. Ele é preso e ele está lá na carceragem lá com Paulo e Silas, e eles começam a cantar dentro da cadeia. Eles estão com pés e mãos amarrados. Meia-noite eles começam a cantar, as cadeias, as correntes se abrem, se quebram, e eles são soltos, as cadeias se abrem. Quando o carcereiro vem e vê as portas da cadeia aberta, ele fala, eu vou me matar, porque quando perceberem, os meus chefes perceberem que eu perdi os prisioneiros que estão aqui, eu vou morrer, vou matar minha família. Quando o carcereiro põe a espada para se matar, Paulo grita lá de dentro, estava tudo escuro. Paulo grita lá de dentro, não faça isso. Nós estamos aqui ainda, ninguém fugiu. O carcereiro, caramba, peraí, são presos, vocês estão presos. As portas se abriram, por que vocês não fugiram? E aí Paulo prega o evangelho para aquele carcereiro é encontrado agora, envolvido no amor de Deus através do evangelho. O carcereiro leva Paulo e Silas para a casa dele, Paulo prega o evangelho lá na casa dele, todo mundo se converte, a Bíblia fala que todo mundo da casa do carcereiro se batizou naquela mesma noite. Quando chega de manhã está o homem e a família, todo mundo salvo. Então o que marca Paulo? Não é a prisão, é a mensagem do evangelho. É por isso que ele fala assim, ó, com alegria eu lembro de vocês. E é engraçado que aqui, da época que aconteceu isso, lá em Atos 16, para quando Paulo vai preso em Roma, passa 30 anos. Não foi rapidinho que a gente lê, aí é uma história depois da outra, né? Aí parece que é bem rapidinho, mas cada viagem de Paulo durava 4, 6, 8 anos. Imagina você viajar de barco. Naquele tempo não tinha motor, a combustão. O motor era a vela. O primeiro motor que tem é vela. O motor era a vela, a vento. Naquela época. Eram homens que remavam. Então demorava muito mais uma viagem. As pessoas morriam. Tem a história do homem que deu a volta ao mundo. Eu esqueci o nome dele. Que deu a volta ao mundo de barco. Lá nos anos 1700, 1800, se não me engano, que século que foi, mas ele deu a volta ao mundo. Saiu da Europa ali e deu a volta ao mundo. O barco chegou, mas saíram parece que em 60 pessoas e chegaram 12, 10. Porque todo mundo morreu na viagem. Imagina a umidade,
doença, os extremos de temperatura, porque você tem que subir para o norte, descer para o sul, pega calor, passa pelo Trópico de Capricórnio, ali onde é mais quente no planeta, e aí um dia tá frio, outro dia tá chovendo, outro dia tá calor ao extremo, a alimentação de vários lugares, isso vai matar você muito rápido, né? E Paulo sofreu isso. Antes de chegar em Roma, Paulo é preso, e antes de chegar em Roma, o barco se quebra todinho. O barco se quebra todinho. Eles ficam dias sem comer no barco. Por quê? Por causa desses contratempos, dessas intempéries, de tudo que atrapalha ali. Então as viagens eram críticas. Não era coisa rápida, igual tem um amigo nosso que foi pro Peru. Saiu ontem daqui, hoje estava no Peru postando foto. Lá no shopping, lá passeando. Antes de ontem, ele estava aqui. Entendeu? Então, assim, um professor de teologia viajou segunda-feira e postou uma foto no aeroporto. No outro dia, ele estava lá em Uganda, lá, postando foto com o pessoal lá. Hoje é muito simples, é muito fácil. Então, quando a gente olha para o apóstolo Paulo e as viagens missionárias dele, a gente não tem essa consciência, né? Mas passaram-se 30 anos do que aconteceu lá em Filipe, lá em Atos 16. Até ele escrever essa carta. Ele está preso em Roma. São os últimos dias do apóstolo Paulo. É as últimas coisas que ele faz. E aí ele está falando aqui, ó. Eu dou graças a vocês em todas as minhas orações. Toda. Toda vez que Paulo vai orar, ele lembra de coisas boas. É por isso que o coração dele não está aflito. E aqui vai dando dica pra gente. Porque ele fala assim, ó, eu dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do evangelho desde o primeiro dia até agora. Então, qual é a deixa aqui? O que esse texto nos ensina? Toda vez que a gente for orar, Paulo fala, todas as vezes que eu oro, eu dou graças por vocês, me lembrando das coisas boas que vocês fizeram, me lembrando de como vocês têm cooperado para que o evangelho seja proclamado. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui, toda vez que a gente vai orar, o que a gente precisa fazer? Agradecer. Dar graças. Trazer à memória coisas boas. Lá no livro de Lamentações, Jeremias vai falar assim, as pessoas falam assim, ó, trago à memória aquilo que me dá esperança. Não, ele fala assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso faz toda a diferença. Por quê? Nós precisamos de ter um esforço para isso. A gente está ensinando sobre emoções para as crianças lá na igreja. E eu falei para as crianças lá domingo, falei, ó, as emoções são controladas por nós. A gente está falando de Caim e Abel, e Deus vê que Caim está com o coração, já com a maldade no coração. O que Deus faz? Deus repreende ele? Não, Deus dá uma dica para Caim. Deus fala para Caim assim, Caim, se você se portar bem, você não vai ser aceito? Ele fala assim, ó, toma cuidado, porque o pecado bate a porta. Deus fala isso para Caim. Por quê? Quem domina as nossas emoções somos nós. Então, quando o profeta Jeremias fala assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, ele não está esperando Deus fazer alguma coisa por ele, não. Nós precisamos orar dando graças e se esforçando nas boas memórias. Então, quem era eu antes do evangelho? Então, o que eu preciso me lembrar? Do que Deus fez na minha vida, do que Ele fez em mim, através do evangelho. E aí eu vou orar dando graças por isso, sempre. Eu vou orar pelos meus amigos que me ajudaram, dando graças pela vida deles. Eu vou orar pelos meus amigos que ainda não conhecem o evangelho, dando graças por poder orar por eles. Aí tem muita gente que fala, não, esse não tem mais jeito. Não, aquela pessoa não tem mais conversa. Eu passo por isso também. Nossa, a maior tristeza minha foi um dia, o culto acabou e aquela muvuca na porta da igreja, assim, né? Isso há quase 15 anos atrás. Aquela muvuca na porta da igreja, eu tava lá na frente, lá no púlpito. Quando tô saindo pela igreja, tem um homem deitado no chão da igreja lá. Bêbado, caído de bêbado. O culto acabou, ele entrou na igreja, bêbado. E aí uma irmã olhou assim, do meu lado, ela olhou e falou, esse aí não tem mais jeito. Eu fui pra casa triste, falei, caramba, será que não tem mais jeito? Meu?
Há meses eu tava na rua, né, me drogando, bebendo. Eu tava assim, há meses atrás, e será que não tem mais jeito? E aí passou o tempo. 10 anos depois eu vou na igreja, ele tá lá, na mesma igreja. Ele tá lá dentro, lá, na igreja. Com a esposa, com os filhos. Então, assim, tem jeito sim. Tem jeito sim. Você imagina se o apóstolo Paulo chega lá na cidade de Filipe e ele vê toda aquela idolatria, ele vê pessoas ganhando dinheiro com demônios. As pessoas ganhavam dinheiro com a menina lá, adivinha, porque tinha um demônio nela e os caras ganhavam dinheiro. Foi por isso que o apóstolo Paulo foi preso. Aí já pensou, ele chega lá, desembarca, olha para aquilo lá e volta para trás? Que memória que ele ia ter? Nenhuma. Então, o que é que precisa vir à nossa memória primeiro? O que que o evangelho fez comigo? Onde eu estava? O que que eu estou fazendo agora? Quem sou eu agora? Para onde eu quero ir agora? Então, o primeiro ensino que a carta aqui nos dá é essa. Toda vez que eu for orar, o que que eu preciso fazer? Agradecer. Me lembrar de coisas boas. Me lembrar das pessoas que me ajudaram. E aí depois a gente vai orar pelos que precisam. E aí a gente vai ter força para orar pelos que precisam. A gente vai ter ânimo para orar pelos que precisam. Ele continua falando aqui, ó. Eu estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então o que o apóstolo Paulo está falando assim, ó? Nunca é o fim. Nunca é o fim. A gente nunca pode pensar assim, não, é só até aqui e acabou. A nossa vida com Deus, ela é contínua. Então, até o dia que a gente tem fôlego de vida, Deus está trabalhando em nós e através de nós. Porque quando ele fala aqui, ó, eu estou certo que aquele que começou a boa obra, o que é a boa obra? É a transformação através do evangelho, é a boa nova. É a obra de Deus na nossa vida. Então, nos transformou, nos tirou das densas trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Essa é a boa obra do evangelho em nossas vidas. E o apóstolo Paulo está falando assim, quem fez isso não fui eu, quem fez isso foi Deus. Eu sei quem começou a boa obra em vocês. E eu sei também que ele vai completá-la. Até quando? Até o dia de Cristo Jesus. Porque o que acontece muitas vezes quando a gente vai orar? A gente vai orar a Deus, será que essa dor não vai passar? Será que essa aflição não vai acabar? Aí lembra trazer à memória as coisas boas? A gente começa a esquecer das coisas boas que ele já fez. Não, isso é um processo. Isso é um processo. Tá viralizando na internet um assunto esses dias de uma mulher que começou uma vaquinha na internet para arrecadar dinheiro para ela ir lá para a Suíça para fazer eutanásia. Lá na Suíça você pode, existe lá o suicídio assistido. Então você toma uma substância venenosa, você se deita e morre. Então assim, aqui no Brasil, a lei diz que você não pode fazer isso porque é um assassinato. Tipo, não pode ter eutanásia aqui no Brasil porque é um assassinato, porque é um terceiro tirando a vida de alguém. Lá na Suíça é permitido não um terceiro, mas o suicídio assistido, foi você que se matou. Aí os médicos estão aqui observando. Se der alguma coisa errada e a pessoa voltar, os médicos estão ali para atender. Entendeu? E ela está fazendo essa vaquinha. E aí ela deu uma entrevista no podcast, eu fui assistir. O que acontece? Essa mulher tem uma dor insuportável. Ela tem uma dor insuportável. Ela tem umas crises de dor que quando vê ela desmaia. Há mais de 10 anos já. A filha dela não mora com ela porque com meses a filha dela dava crise, a filha dela caía dos braços dela, se machucou muito. Então, a família dela não entendia, então é frescura, é só uma dor de cabeça, toma um Dorflex. E a crise foi aumentando, ela tem uma situação rara, que é um nervo, chama neural transmissor, que ele encosta um nervo no outro, bate, quando bate dá um choque no corpo inteiro. No cérebro, dá um choque no corpo inteiro. Essa mulher trava. E isso quando dá a crise. Mas a dor é contínua. Ela tem uma dor contínua. Ela tá sentindo dor. Agora. E aí no podcast foi um médico dela,
O médico vai fazer uma cirurgia e vai pôr uma almofada, uma espécie de almofada entre os dois nervos. E ela tem isso dos dois lados. É comum só em um lado, ela tem nos dois. O dela é raríssimo, o dela. Então, assim, demorou muito o diagnóstico, tudo. E aí o entrevistador perguntou para ela, como que é a sua vida? Você tem fé? Porque o que acontece? O que a gente vai falar para essa mulher? Não, Deus vai dar um jeito, Deus vai curar, Deus... Só que não curou. Não deu um jeito, ela tá lá há 10 anos. Isso destruiu a vida dela, a família dela, a relação com a filha. E aí ela falou, não, no começo eu acreditava assim em alguma coisa, eu nunca fui religiosa, mas acreditava em alguma coisa assim, né? Sempre ouvi falar. Mas depois que eu passei por tudo isso e vi que sou só eu no mundo, ela acha, né? Sou só eu no mundo. Depois que eu vi que a dor nunca passou, que eu perdi tudo isso por causa dessa dor, e que esse Deus bondoso que criou todas as coisas não pôde resolver isso, eu parei de acreditar. Então, assim, quer me falar alguma coisa? Você vai falar, mas vai entrar por um ouvido e vai sair pro outro, porque você vai embora e a dor vai continuar comigo. E ela falou assim, a coisa mais triste que eu perdi foi a fé. E aí, quando ela falou isso, eu tava na moto, tava pilotando. E quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, a coisa mais triste que ela perdeu foi a fé. Então, assim, são tantos anos só passando dor, que essa mulher não tem mais lembrança de coisas boas. Aí ela falou, por que eu procurei eutanásia? Os pais são veterinários, e um animal quando está sofrendo, por exemplo, um cavalo quando quebra o pé, ele é morto, porque acabou a vida dele. O cavalo quando quebra o pé, ele dorme em pé. Então quando ele quebra a pata, né, ele passa pela eutanásia, ele é morto. Dependendo da doença do animal, ele vai ser morto. É eutanásia. E ela viu isso sempre. E aí, como existe isso na Suíça, a gente assistiu uma série que a menina vai para a Suíça procurando eutanásia. Vai para lá, tá em depressão e ela, muito dinheiro, vai para lá para procurar eutanásia. Para se matar, porque lá tem isso. É caríssimo, né? São poucas pessoas que têm acesso, mas existe. E aí ela falou, não, vou fazer. Ela conseguiu convencer a família dela, o marido. Convencer assim, né? Ela falou, eles falaram que não querem, mas respeitam a minha decisão. Você quer saber de uma coisa? É uma vaquinha na internet. Eu não vi como que tá isso. Mas ela vai conseguir muito rápido. Conseguir muito rápido. Eu lembro que eu orei por ela, eu falei, meu Deus, o testemunho dessa mulher transforma uma geração. Transforma uma geração. Não é poucas pessoas, não. O testemunho de uma mulher dessa aí transforma uma geração. Sabe? Então é isso aqui, ó. Aquele que começou a boa obra, o que é a boa obra? É a transformação. Então, assim, eu fico imaginando uma pessoa, mesmo com dor, ela consegue levar pessoas a Cristo. O apóstolo Paulo estava preso, com seus direitos negados, e mesmo assim estava feliz, estava alegre. As dores dele não pararam ele. As chicotadas que ele tomou não parou ele. A gente não pode julgar a dor de outra pessoa. Mas a gente tem um exemplo aqui de alguém que passou por cima de todo o sofrimento. Porque Paulo tinha uma vida confortável antes do evangelho. Ele tinha autoridade antes do evangelho. Ele perseguia a igreja. Ele tinha a carta dos comandantes que ele podia entrar em qualquer lugar e fazer o que ele quisesse com qualquer pessoa que estivesse pregando o evangelho. Ele tinha essa autoridade. Lá no livro de Atos, no capítulo 8, se eu não me engano, Estevão morre e Paulo está lá olhando Estevão sendo apedrejado e segurando a capa, as blusas de quem está apedrejando lá Estevão. É o apóstolo Paulo que está ali, segurando os caras. Segura a minha capa aqui, Paulo, que eu vou matar ele ali. Eu vou matar um crente. É o apóstolo Paulo que está segurando as capas. E olha como a vida desse cara muda. Aí você fala, que boa obra. A boa obra me tirou do conforto. A boa obra me trouxe dores. Não. Lembra que eu sempre falo? A nossa esperança não está nesse mundo.
A nossa esperança é eterna. Porque se a gente olha para esse mundo, se a gente olhar para o lado, a gente desiste do evangelho. Desiste do evangelho. Se a gente olhar para o espelho, a gente desiste do evangelho. Desiste assim, ó, muito rápido. E os nossos olhos devem estar focados na eternidade. O que a gente passa aqui é um processo. É por isso que o apóstolo Paulo fala isso no verso 6. Fala, aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até o dia que Jesus vir buscar a sua igreja. Essa é a nossa esperança. Ele fala aqui, ó, no verso 9. Também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo está falando assim, ó, nesse processo, nesse tempo, vocês precisam conhecer mais o Evangelho. Vocês precisam conhecer mais a vida de Deus. E vocês não precisam apenas conhecer, vocês precisam ter a percepção, ou seja, perceber a vida de Deus, a transformação de Deus em todas as coisas. Olha para o cenário político no mundo hoje. Semana passada, um candidato tomou um tiro na orelha. Se esse cara morre, é uma crise mundial. Vira uma crise mundial. E aí, eu dei glória a Deus porque isso aconteceu. Não isso, esse atentado, né? Mas eu abri o Instagram, só falava disso. E tipo assim, gente mentindo. Tinha uma reportagem que falava assim, candidato se abaixa durante o discurso e se levanta com sangue na mão. Ó, foi um tiro que o cara tomou. Eu falei pra Monique, o povo tá tão cego com essa questão de política, que a mentira é tão esdrúxula, que morreu um cara lá. Morreu um cara e outros dois ficou ferido. Porque na hora do primeiro tiro todo mundo se jogou. Aí o tiro passou e pegou no cara e matou um cara. Um pai de família. Entendeu? Outros ficaram feridos lá. Aí pegaram lá o cara que atirou, vai ver nas redes sociais do cara, na casa do cara, os arquivos do cara. O cara estava preparando, arquitetando aquilo ali há dias, há tempos. E o que a mídia está fazendo? Aí, o que aconteceu? Eu olhava e fechava, o Instagram fechava. O meu Instagram voltou hoje, ele travou. Eu fiquei uma semana sem Instagram. Voltou hoje. Eu só estava olhando o Instagram pelo computador. Então eu entrava lá, olhava alguma coisa e saía. Mas o que acontece aqui, a gente precisa perceber a ação do Evangelho. Jesus fala assim, que no fim dos tempos, a gente ia ver guerras, rumores de guerras, destruição em massa, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, os servos contra os seus senhores. Falou que as dores iam aumentar, o mundo ia sentir como dores de parto. O que é dor de parto? A dor de parto, a mulher não tem... começa a sentir as dores antes do parto. Então, assim, ela sente as contrações e aí as contrações vão apertando. Então, vai diminuindo o tempo entre as contrações. Então, primeiro vai 15 minutos, aí vai baixando para 10, 8... Quando chega ali nos 5 minutos, está para nascer. E vai pertinho, as contrações pertinho, até chegar a hora do nascimento. E Jesus fala assim, ó, as dores vão aumentar. E o que a gente está vendo hoje? Hoje está ficando comum, é comum você ver um assalto, um roubo na rua e o ladrão morre. Os caras comemoram. Isso é maldade. Isso é maldade. É claro, eu prefiro a vítima viva. É claro. Mas você comemorar a morte de alguém, a gente não devia nem querer que alguém esteja naquela situação de assaltar alguém, outra pessoa, de roubar outra pessoa. Sabe? A nossa dor deve ser a dor de uma mãe. Uns amigos que fizeram missão lá
no Rio de Janeiro, no morro, e eles entravam nas casas, e entraram numa casa lá, fizeram a oração, fizeram um culto dentro da casa da mulher. A mulher falou: vocês podem esperar mais um pouco porque meu filho tá chegando do trabalho, tá para chegar do trabalho, eu queria que vocês conhecessem ele, que ele conhecesse vocês orassem por ele, ele vai vir almoçar. Aí o cara chega do trabalho, com um fuzil pendurado nas costas e 2 pistolas na cintura. O moleque sem camiseta, cordão de ouro, as 2 trabalho dele. Nossa senhora, o que esse cara trabalha? É o trabalho. Então pra eles é normal, comum. E qual era a dor da mãe? Ela sabia que ele ia morrer cedo, se não saísse daquela vida. A mãe às vezes fica aliviada quando o filho que está nessa vida morre, mas ela nunca vai ficar feliz. Nunca vai ficar feliz. Então as dores do mundo estão aumentando, só que o mundo não está vendo isso. Quem tem que ter essa percepção? Nós. Somos nós. Quem sabe que isso já vai acontecer? O pastor foi questionado esses dias na internet, o pastor César, e o cara falou para ele assim: você faz debate na internet, você acha que existe um limite da ofensa? Porque chega uma hora que você vai ofender alguém. E ele falou: não, vai chegar uma hora que eu vou ser preso pelo que eu tô falando lá. E é verdade. Se você falar assim que certas ações são pecado hoje, a gente pode ser preso. Se você falar que roubar é pecado, nem tanto. Mas tem gente que já defende o roubo. Se você falar que o homossexualismo é pecado, você é preso. É lei. A gente é preso. Tá na internet, tá ao vivo aqui. É lei. Pode ser preso. É. E é um termo que não tem nada a ver com a situação. Entendeu? Então tá apertando o cerco para nós. Tá apertando. Há muito tempo já a gente é chamado de louco, doido. Você não tem, não sente os prazeres da vida. Não, nosso prazer tá na eternidade. Se tudo isso aqui for mentira, se tudo que está escrito na Bíblia for mentira, o que a gente perdeu? Servindo a Deus. Quando a gente morrer, apagou e já era tudo. Se tudo isso aqui for mentira, o que a gente perdeu? Eu tenho amigos que morreram com overdose, tenho amigos que morreram por briga, através de briga. Tem um amigo meu que morreu, ele estava na festa, eles estavam trabalhando, os caras estavam trabalhando. Do trabalho eles foram para casa, se arrumaram e foram para uma festa, os dois juntos, passaram o dia juntos trabalhando, foram para uma festa. Na festa eles se desentenderam, beberam, se desentenderam, saíram na porrada na festa. Esse meu amigo, eu conheço desde criança, foi para casa. O outro foi atrás dele e matou ele, com 2 tiros. Os caras passaram o dia inteiro juntos. Eles trabalhavam juntos. Deixou uma filha e a esposa. Entendeu? Então assim, as dores estão aumentando e as pessoas não estão vendo. Quem está vendo? A gente. Somos nós. Então quando o apóstolo Paulo fala assim, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e em toda a percepção. Ou seja, conhecer a palavra de Deus é a única maneira que nós temos de perceber como que o mundo está indo contra o evangelho, contra os mandamentos de Deus. E é a única defesa que a gente tem, é a palavra de Deus. Se esconder na palavra de Deus. Sabe, tem um salmo que o salmista é questionado e fala assim: de onde vem a sua esperança? Ele fala: a minha esperança vem do alto. Minha esperança está no céu. O trono de Deus está lá. Isso aqui é passageiro. Passageiro. Não é um alívio quando a gente sente uma dor extrema e aquilo acaba. É um alívio. A gente vai passar esse alívio, esse descanso. Lá em Hebreus fala que ele tem prometido e tem preparado
esse tempo de descanso pra gente. Não fala tempo, porque na eternidade não tem tempo. É só a eternidade. É só para sempre, sabe? Então, aumentar o amor, o conhecimento e a percepção de tudo que está acontecendo. É isso que vai fazer com que a gente continue no caminho. Porque a promessa é que a obra de Deus vai ser aperfeiçoada até o dia de Cristo Jesus. Em Cristo ela é aperfeiçoada, ela é perfeita. Mas até lá, ela vai se aperfeiçoando. Como? Através do conhecimento, através do amor, através da oração, das súplicas, através da comunhão. Então, tudo que nós fazemos hoje vai trazendo para mais perto o dia de Jesus para nós. E aí o tempo vai passar, a gente nem vai perceber. Igual eu falei, a gente lê Atos 16 e lê a carta que fala de quando Paulo chega nesse lugar em Filipe e lê a carta aos Filipenses, são quase 30 anos. Quase 30 anos. O apóstolo Paulo continua falando assim, ó. Quando eu lembro de vocês, o meu coração se alegra. E eu faço ações de graças todas as vezes que eu oro por vocês. Então isso aqui a gente precisa aprender. Quando a gente for orar se alegrando, fazendo ações de graças, agradecendo e trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. E aí desse jeito a gente vai aprender a manter a comunhão, a gente vai aprender a ter as percepções de tudo que está acontecendo e a gente vai aprender a se desviar das dores desse mundo. Que as dores físicas e emocionais são nossas, mas as dores desse mundo não podem nos dominar. Não pode. Sabe, é o que eu falei dessa menina aí. Tudo que ela viu na vida dela fez com que ela perdesse as esperanças de vida. Sabe? E assim, mesmo com dores, a vida dela causa alegria em alguém ainda. Na filha, no esposo, nos pais. Uma coisa que a gente não pode nunca desejar para ninguém é a morte. Que essa pessoa perca a vida, não. Que ela perca a vida para ela e entregue para Jesus. Os maiores testemunhos que a gente ouve é esse, né? Todd White, um evangelista americano, ele foi se suicidar. E aí no caminho de onde ele ia se jogar, tá andando no caminho, ele para numa loja, entra na loja lá, vai conversar, o cara fala, meu, você tá estranho, você tá meio triste? Ele não sei o que lá. Aí começa a conversar, ele vai e se abre com o cara. Não, cara, perdi minha vida, não quero mais minha vida, isso não vale mais a pena. O cara fala pra ele, não, eu conheço um cara que se interessa por isso aí, hein? Que entrega a sua vida pra ele. E como assim entregar minha vida? O que é entregar minha vida? Não, você não quer mais pra você, dá pra ele. Ele pega a sua vida pra ele. Não, tá bom então. Como que é esse negócio aí? O cara ora por ele, ele volta pra casa, tem um encontro com Jesus, e é um dos maiores evangelistas que existe hoje. Um canal no YouTube aí que passa as obras, o vídeo chama em inglês, né? Mas traduzido é o Pai das Luzes. Meu, é o testemunho do cara. Ele ministrou aqui no Morumbi, no Descende. Então, assim, as nossas dores, elas são passageiras. E a gente escolhe se a gente vai reviver elas. A gente escolhe. Sabe? Agora, as dores do mundo, elas precisam acontecer porque é assim que a promessa de Deus vai se cumprir. Das dores do mundo, a gente tem como se desviar. Das dores de parto que o mundo está sofrendo, a gente tem como se desviar. Porque a promessa está para nascer. E a gente vai fazer parte dela por toda a eternidade. Toda a eternidade é redundante. A eternidade já é incompleta. É essa a nossa esperança, amém? Vamos orar? Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento de comunhão, por esse momento de conversa, de entrega.
Senhor, que essas palavras se cumpram em nossos corações, Pai. Eu oro para que nós possamos sempre nos lembrar das coisas boas que o Senhor começou em nós, da boa obra que o Senhor começou em nós, Pai. Nós aprendemos que as boas memórias devem ser forçadas, nós precisamos buscar essas boas memórias, Pai. Então nós suplicamos aqui, repetimos a oração do profeta, Senhor, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, Pai. Não deixe que as dores desse mundo nos domine. Não deixe, Senhor meu Deus, que as aflições, as tristezas deste mundo nos domine. Mas nós oramos, Senhor, pedindo que o Teu Espírito traga à nossa memória, ao nosso coração, aquilo que nos dá esperança. Que essa boa obra que o Senhor começou, Senhor, se aperfeiçoe até o dia de Cristo Jesus. E que nós tenhamos, Senhor meu Deus, o entendimento e a percepção de todas as coisas que estão acontecendo, para que nós possamos juntos, unidos, passar por tudo isso e nos alegrar, Pai, no seu grande dia. Nos alegrar quando chegar a hora que o Senhor vem buscar o teu povo, vem buscar a tua igreja. Nós te amamos, Senhor, e nós entregamos a ti os nossos dias, a nossa vida, a nossa família. Eu oro para que o Senhor abençoe todos os lares em que essa oração está chegando, de nós que estamos aqui reunidos hoje. Que o Senhor abençoe, Senhor, as mãos daqueles que fizeram esses alimentos que estão aqui na mesa. E nós queremos, Senhor, sempre juntos, unidos em Ti, pelo Teu Evangelho, e estar na Tua presença, Pai. E que o Teu nome seja glorificado em tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.